Hoje eu vou falar sobre entrando no eixo certo. Eu acho que tem a ver essa ilustração, que eu nem tinha planejado, mas o Espírito Santo trouxe em mim o desejo de compartilhar com vocês. É como casal de amigos de pastores, eu vou voltar na história do contrato, tá? Mas é como casal de amigos de pastores que nós fizemos em uma conferência no ano passado, na GKPN, lá em Curitiba. Nossos filhos estavam dando um pouquinho de trabalho para a gente chegar no horário. Quem tem filhos às vezes tem dificuldade de chegar no horário, porque nem tudo depende só da gente. Às vezes o cocô vai ser justo na hora que está todo mundo pronto, já na porta do elevador. E aquele dia estava meio tumultuado, né? Tinha acontecido essas coisas, esses imprevistos. Um pouquinho de cocô, uma chatezinha do outro. E gente, vamos, eu não gosto de chegar atrasado. Vamos. Mas chegamos atrasados. Era uma conferência de empreendedores cristãos excelente. Eu disse para a Taona assim, já que a gente chegou atrasado, nós vamos sentar na última fileira, porque eu não vou atrapalhar ninguém. E nós fomos sentar na última fileira. Passamos aqui por só 3 pessoas e nos sentamos quietinhos. A hora que acabou o culto, ou a palestra, na verdade, era uma palestra, um casal de pastores olhou pra gente e falou assim, olha, acho que eu conheço vocês. Eu não conhecia eles. Ué, mas você conhece a gente de onde? Eu acho que vocês são amigos dos nossos amigos. Amigos do Bispo Diego, do Juliano. Sim, o Diego vai sempre lá na Farol, a gente é muito amigo dele, da Luana. Que legal! Mas a gente não conhece vocês, então a gente está vizinho de vocês, a gente é de Itu. E naquele momento nós fizemos uma oração e simplesmente nos tornamos grandes amigos. Existe algum acaso no plano de Deus? No plano de Deus só tem propósito. Até mesmo as nossas amizades surgem por propósito. Mas voltando à história do contrato, hoje nós tivemos um tempo maravilhoso com eles, por isso que eu estou lembrando dessa história. Mas voltando para o propósito, quando eu olhei aquele homem, no meu ímpeto de querer resolver, e eu sabia que Deus tinha um lugar grande para nós, e eu sei, pela fé, pelos olhos da fé, o que Deus ainda vai fazer aqui. A gente só está no processo, a gente está sendo processado, mas Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Nós vamos não apenas crescer numericamente, isso vai acontecer automaticamente, mas nós vamos crescer em propósito, nós vamos tirar pessoas do limbo, nós vamos tirar pessoas das drogas, nós vamos ajudar pessoas a serem restauradas na sua identidade em primeiro lugar, e depois também no seu propósito. Casamentos vão ser curados aqui, homens vão ser restaurados na sua identidade, mulheres vão ser dignificadas aqui por Jesus, crianças vão ser discipuladas no Evangelho. Aliás, é isso que nós temos visto, semana após semana, culto crescendo. Semana passada, domingo, acabaram as cadeiras, nós vamos precisar comprar mais cadeiras. Nós estamos terminando de pagar a última parcela das cadeiras que nós compramos quando saímos da Farolzinha, e Deus já está falando, pode comprar mais, eu vou encher a casa, eu vou encher da minha glória, e depois eu vou encher daqueles que querem a minha glória, daqueles que precisam da minha glória. E a gente está muito animado com essa estação, mas ela não existia, e houve uma grande resistência. Eu estou contando essa ilustração para você entender que não pode desistir quando enfrenta uma grande resistência, porque hoje Tawana falou uma coisa que ressoou meu espírito de um jeito diferente. Ela disse, muitas vezes a gente confunde a bondade de Deus com o nosso perfeccionismo. A gente acha que a bondade de Deus tem que ser exatamente o que a gente planejou de nunca dar errado, sabe? A gente acha que no plano de Deus sempre vai ser tudo certinho, cartesiano, como nós gostaríamos que fosse. E na realidade é que Ele nunca prometeu que fosse assim. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci, vocês vencerão. Ele diz assim, olha, eu sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, são pensamentos de paz, não de mal. O fim vai ser o que você deseja, mas o processo nem sempre. O processo tem percalços. Nós tínhamos planejado fazer o culto com todas as luzes hoje, mas aconteceu algo, era alto demais, é muito fio, faltou cabo, então só semana que vem vai ter luz. E a gente tem o quê? Confiança em Deus. Ele sabe o que faz. Não era para ter um culto com luz hoje. Nós aceitamos a vontade dele, porque nós sabemos que não há
erros no plano de Deus, não há acidentes no plano de Deus, só há propósitos para quem está em Deus. Você dedicou seu dia a Deus hoje de manhã? Pode ter certeza que mesmo que aconteçam coisas ruins e difíceis, estava no propósito de Deus. E eu sabia que aquele homem estava naquele café naquele dia, era um propósito de Deus. Eu estava vestido de terno porque eu estava trabalhando, e eu trabalho de terno e prego de camiseta. O oposto. E eu cheguei para ele e falei: muito prazer, você é o fulano de tal? E ele disse: sou. Mas você me conhece de onde? Eu falei: eu sou o pastor da Igreja Farol, a gente está interessado em alugar o seu prédio, blá, 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 blá. E sabe quando a pessoa simplesmente desconversa você? Ele simplesmente disse assim: olha, eu tenho uma gleba em tal lugar e eu queria que você me apresentasse empresários para comprar essa gleba. É mais ou menos assim, você está falando assim: eu gosto de uva, melancia, manga. E a outra pessoa responde assim: eu detesto café. Não conecta. Não tinha uma conexão ao assunto. E eu entendo quando uma pessoa está me desconversando e não vou soar ridículo, eu simplesmente paro de falar. Eu parei na hora e ele disse: anota meu telefone para eu te passar as fotos da gleba. Tudo que ele queria era me dar o telefone dele. E eu mandei uma mensagem e esperei 3 dias a resposta. E não veio. E era uma quinta-feira. Vocês se lembram disso, ou alguns se lembram disso. Meu paizão, Larry, estava no Brasil. Naquele dia de manhã eu tinha tomado café com ele. E ele falou: vem mais cedo pro hotel pra gente jantar juntos, eu, você e a Taona. E quando ele fala isso, ele deve ter algum recado de Deus para nós. E a gente foi mais cedo para almoçar com ele no hotel, jantar com ele no hotel. E ele disse assim: você acredita que Deus vai dar chaves para vocês hoje? E eu disse: acredito. Era um culto normal de quinta-feira, com ele pregando. Nós fomos pro hotel 6 horas da tarde. 6h25, eu recebi um e-mail com um contrato assinado desse lugar. Nós comemoramos juntos com vocês. Teve gente que até hoje não entendeu, achou que a gente agiu estrategicamente por trás, excluiu de alguma maneira de decidir. Teve líder que ficou chateado: como assim? Fomos deixados de canto. Não, meu irmão, foi Deus que deixou todo mundo de jão, inclusive a gente. Você está pronto para o de repente de Deus? Porque o de repente de Deus acontece quando você entra no eixo. Você está pronto para receber grandes propósitos da parte de Deus? Porque isso vai acontecer a partir do momento que você simplesmente estiver orientado em confiança no propósito de Deus. Era um dia comum. Era um culto comum. Era um convidado que a gente ama. Mas era mais um culto. E de repente, quando eu tenho mania, se você já comeu comigo, você sabe, daqui 15 minutos eu abro o celular e confiro se tem um e-mail novo, se tem um WhatsApp novo para responder. Quando eu abri e vi aquele contrato assinado, eu disse: Larry, a gente acabou de receber uma vitória de uma batalha que a gente está pelo menos há 6 meses batalhando. E aí nós celebramos juntos a noite. Quem estava lá naquela noite, levante sua mão. Tinha algumas pessoas. Foi incrível. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra tão simples, que é entrando no eixo certo. Eixo fala de direção. E se você pegar o eixo da ferroviária de Campinas aqui pertinho hoje, você não vai para lugar nenhum. Os 3 estão desativados. No máximo tem uma linha de trem funcionando para carregar soja, para carregar coisas que talvez não sejam do seu interesse viajar com. Mas daqui a pouco, e eu profetizo que isso vai ser rápido, nós vamos ter as linhas restauradas, vamos ter o trem, né? Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós vamos ter aí prosperidade e honra chegando no centro. Deus nos prometeu isso, nos usou e vai nos usar para restaurar essa cidade profeticamente. E Ele disse que começaria do centro e iria para a periferia. Quantas vigílias de oração já fizemos, quantas declarações proféticas, atos de fé, sábados à tarde, ouvindo o Senhor no meio da rua.
conversando com ele, reunindo com irmãos, adorando a céus abertos, e ele vai fazer. Mas hoje, se você pegar um determinado eixo, uma determinada linha, você não vai para lugar nenhum. E qual seria o eixo certo? Põe o primeiro texto, por gentileza, que nós vamos nos identificar um pouquinho com Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vemos uma realidade espiritual a respeito de eixo, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, repita comigo, impedido. Não, vocês estão dormindo. Bom dia. Tendo sido impedido. Por quem? Pelo Espírito Santo. Aqui começa a desvendar os nossos olhos e tirar a gente do evangelho coach, tirar a gente do evangelho fácil, tirar a gente do evangelho em que a gente não pode passar aprovação, em que coisas boas não acontecem, coisas más não acontecem com pessoas boas, em que, será? A gente passou isso. A gente passou isso no momento em que nós estávamos lutando pelo novo espaço, e o diabo tentando nos resistir, porque ele não tinha interesse nenhum de ter a tua vida aqui, você que não estava lá na farolzinha, mas já está aqui, e os demais que eu chamo a existência na autoridade do nome de Jesus, e que virão, eles virão, elas virão, crianças virão, jovens virão. Então, o diabo não tinha interesse nenhum de que a gente tivesse um espaço para caber todo mundo, não é verdade? E aí a gente ganhou uma batalha no mundo espiritual, não foi? Mas durante o processo, algumas pessoas diziam: mas será que eles estão em pecado? Será que é de Deus mesmo? Será que pegaram o dinheiro do calção que ia para outro lugar e trocaram o carro? Será que eles não fizeram alguma coisa que desagradou a Deus e por isso o favor de Deus saiu da vida dele? Quantas vezes você passou ou está passando por um momento difícil e de repente pessoas olham para você e dizem: tem alguma coisa errada? Ué, mas ele não ia mudar de cidade e as coisas iam acontecer? Mas não ia mudar de igreja e as coisas iam acontecer? Mas não ia mudar de não sei o que e as coisas iam acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa: por quem que Paulo estava sendo impedido? Pelo Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo também pode impedir pessoas. Quer dizer que o Espírito Santo pode bloquear caminhos. Pode ser que o Espírito Santo feche portas. Sim. Porque isso aconteceu, o Espírito Santo impediu. Essa palavra é forte, porque impedir significa uma ação contra a sua ação. Então você está indo e você não encontra um obstáculo, você é puxado para trás, você é impedido. E como eu louvo a Deus que o Espírito Santo nos impediu de alugar aquela estação, espaço lá no Guanabara. Como eu louvo a Deus porque ali só cabia 1.000, aqui cabe 2.000. Porque ali não tinha estacionamento, aqui nós colocamos 80 carros. Porque ali a gente teria um grande problema com o locatário, e aqui nós não vamos ter, porque nós vamos possuir esse lugar, escriturar esse lugar. Sabe por quê? Porque nós decidimos ser guiados pelo Espírito Santo, e quando Ele nos impediu, nós não reclamamos, nós nos submetemos. O que você tem feito quando o Espírito Santo te impede de alguma coisa? Qual é a sua ação, ou a sua reação, quando Deus diz não? E Paulo sendo impedido de pregar a palavra é algo lícito, sim ou não? Sim. Ele estava na vontade de Deus em querer pregar a palavra? Sim. Mas Deus estava dizendo: você vai pregar a palavra, mas não aqui. Então eles foram impedidos. Eles foram impedidos de pregar na Ásia, em Mísia. Então eles tentavam ir para Bitínia. E de novo, quem que não permitiu agora? Jesus. Através de quem? Do Espírito Santo. E aqui eu aprendo algo já, e eu estou expondo essa história para a gente aprender com Paulo, que crente que desiste na primeira não deve ser nem ser chamado de crente. Porque crente é a qualidade de quem crê. E quem para de crer na primeira frustração já não é digno do Evangelho.
Porque a história nos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para destruir as obras do diabo. É o poder de Deus para pregar boas novas num mundo cheio de más notícias. O Evangelho é o poder de Deus de superação das dores. O Evangelho é o poder de Deus de vencer a doença e a fraqueza. Mas isso não significa que não haverão diagnósticos nesse processo. Não significa que não terão tratamentos nesse processo. Não significa que não haverão processos de crescimento e amadurecimento nesse processo. Então, ser impedido pelo Espírito Santo e depois tentar ir por outro lado, fazer algo lícito e de novo ser impedido por Jesus, fala comigo assim: não tem nada de errado. Deus só está te colocando no eixo certo. Posso contar mais uma história? 17 anos, ávido por medicina, ávido. Quem me conhece um pouco sabe que eu posso ser obstinado se Jesus não me controlar. Ávido por medicina. Quero ser médico, vou passar na USP, no Unicamp, eu quero ser médico. E se pensa que eu desisto fácil, não está aqui alguém que desiste fácil. Não entra numa queda de braço comigo, porque eu não vou desistir mesmo se eu perder várias vezes. Porque eu fui treinado para insistir até ver a glória de Deus. E aí eu estava ali estudando para o vestibular, mudou, né? Não é mais vestibular, agora é Enem. Na minha época era vestibular, era uma redação, eram testes, eram provas discursivas, eram questões abertas em algumas faculdades e outras fechadas. E meu pai disse: olha filho, você pode fazer medicina, desde que você passe numa federal ou numa pública, porque eu não tenho condições de pagar medicina para você. Só de ter que sustentar você enquanto você está na faculdade já vai ser muito difícil. Então, esquece. Particular não é uma opção. Tudo bem. Então eu só prestei pública, federal, estadual. E a primeira tentativa foi muito frustrada. Resultado lá embaixo, não foi? Mas eu disse, lógico que eu não estudei o tanto que eu preciso. Como que alguém considera que estudou estudando à noite? Trabalhando o dia inteiro estudando à noite para medicina. Quem sabe, quem é do mundo do estudantil sabe que isso não é possível. É o curso mais difícil, mais disputado. A nota tem que ser muito alta. Você tem que performar 90%, 95% no mínimo da prova. Então eu falei, olha pai, eu quero te pedir uma chance. Deixa eu me mudar para São Paulo, morar com a minha tia-avó, saudosa tia Irma. E eu vou me meter nos livros e eu vou estudar. Eu achei um cursinho muito bom lá. Sem o senhor saber, já fiz uma prova de bolsa de estudos, ganhei 70%. Eles têm interesse de me ter lá. E aí, pai, você paga só esses 30%, que vai dar quase nada. E eu vou me esmerar e vou passar. Gente, eu estudava 14, 15 horas por dia. Eu perdi quase todos os meus cabelos. Eu era praticamente careca, de verdade. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, ali na Zona Oeste Paulista. Quem gosta de São Paulo está aqui. Quando eu falo para minha esposa que quando eu estou chegando em São Paulo, ali na Bandeirantes, eu tive tantas boas memórias ali, que me dá uma alegria no coração, né? Ela fala, meu Deus, como a gente é diferente. Ela tem alegria quando vê coqueiro, quando vê água de coco. Eu quando vejo aquela estátua do Bandeirantes ali, São Paulo, 24 horas, metrô. E eu durante um ano me retirei para estudar e eu tinha convicção, certeza é muito forte, mas convicção de que eu seria um aluno de medicina. Eu fazia todos os simulados, minhas notas eram muito boas. Olha, eu para tirar um 98 numa redação era difícil, era 99, 100. Física, que era a coisa mais difícil para mim, comecei a me superar, eu já estava performando 85, 90. E eu fui para a Unicamp, para a USP, UFSCar, Unesp e Unifesp. E foram os meus 5 vestibulares. E acreditem, eu não passei nenhum. Não, para Deus, para não ter um gostinho de ser, entre aspas, burro, Deus deixou eu passar para a segunda fase da Unicamp. E eu falhei miseravelmente numa conta de mais. Era tipo 23 mais 2 é 25. Eu não sei se na hora do rascunho eu coloquei vezes, estava torto X, eu fiz vezes em vez de 2, misturei toda a conta,
me desclassificou matemática, eu não podia zerar em nada, fiquei com meio ponto de matemática pelo raciocínio só, mas isso desceu minha nota de 92 para 78 e eu fiquei em 316, só tinha 75 vagas. E eu passei em todas as minhas segundas opções, que eram relações internacionais. Eu pergunto para você, Deus errou? Deus parou. Deus impediu. Eu estava indo com muita força numa coisa que para mim não era o propósito de Deus. Eu queria perguntar para você se você tem consciência cristã de que Deus pode te impedir. Porque a gente não gosta de ser impedido por Deus uma vez. Quem dirá 2 vezes? Porque Paulo foi impedido 2 vezes. A gente volta no texto e vê. A primeira vez ele estava tentando levar o evangelho na Ásia, algo completamente factível para quem é pastor. O pastor quer pregar a palavra, seja onde for. E pior quando o pastor se reúne com o pastor. É um pregando para o outro. E brigas pastorais? Já acompanhou alguma? Não? Gente, é a coisa mais bíblica do universo. Olha, a palavra de Deus diz que você não deve me induzir à tentação. Daí outro diz assim, é verdade, mas a palavra de Deus diz também que a língua tem poder de vida e de morte. Põe dentro da boca e para de falar um pouquinho. Aí o outro diz assim, olha, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o outro diz assim, mas um dia eu fui perseguido, no outro dia caluniado, mas todas as vezes eu fui liberto daqueles que me maltratavam. E aí o outro começa, gente, você nunca ganha numa briga de pastores. E Paulo está, temos aí, Rafa, Paulo está indo para um lugar, Deus não deixa. Indo para outro lugar, Deus não deixa. O que ele pensa? Lembra que Paulo é colérico, tá, gente? Por que o diabo existe, Deus? O que está errado comigo? Por que não deu certo de novo? E aí, tendo contornado Mísia, eles foram até a Trode, e à noite sobreveio a Paulo o quê? Uma visão. Ei, tudo que você precisa hoje, diante dos impedimentos de Deus, é de uma visão clara do que Deus tem para a sua vida. Porque pode ser que você está insistindo com a porta errada. Nossa, isso é forte. Você pode estar fazendo muitas coisas notáveis até, corretas até, dignas de louvor até. Mas será que essas coisas são a vontade de Deus para você? Diante dos impedimentos da vida, quando o Espírito Santo não está deixando você ir, será que não está na hora de pedir uma visão para Deus? Você está insistindo num relacionamento, você tenta de todas as formas, não. Será que não está na hora de dizer, Deus, você tem esse relacionamento para mim? Me dá uma visão a respeito desse relacionamento. Você acorda cedo, trabalha o método direitinho, está sendo perseguido, caluniado, maltratado. Tudo bem, provação a gente passa, mas provação tem começo, meio e fim. Chega uma hora que está na hora de você perguntar para Deus a visão que Ele está tendo a respeito daquilo. E veio uma visão a Paulo. E nessa visão, tinha um macedônio de pé e ele pedia assim, passa na Macedônia e ajuda-nos. Passa na Macedônia e ajuda-nos. Perdão, gente. Mas quando nós estamos em processos com Deus, nós precisamos pedir uma visão dele, até que ele fale com a gente o que é para fazer, ou onde a gente tem que ir. Mas a gente não pode mais insistir na força do nosso braço, enquanto a gente está sendo impedido pelo Espírito Santo de agir. Passa na Macedônia. E ele teve essa visão imediatamente procurando partir para aquele destino. Paulo era rápido em obedecer a Deus. Quando Deus falava, ele fazia coisa rapidinho. Concluindo que Deus havia chamado para anunciar o evangelho nessa localidade. Eu quero publicamente dizer algo que eu tive que obedecer a Deus essa semana e
como muitos de vocês sabiam que esse era o nosso slogan, e talvez vocês já perceberam que eu removi das redes sociais, eu mesmo pedi para a Carol remover aqui da frente. Nós, desde que começamos, usávamos um slogan: pessoas comuns, propósitos extraordinários. E não tem nada de errado nisso, porque ser comum é ser elementar. Mas se a gente pensar que algumas pessoas são especiais, foram feitas especiais por Deus, são atípicas, ou se sentem vocacionadas para algo muito especial, não dá para dizer que o presidente da república é comum como eu sou. São diferentes pessoas. Deus nos deu uma revelação e confirmou que esse slogan podia ser uma acepção de pessoas não comuns. E nós removemos. E eu lembrei que quando nós estávamos registrando a marca Farol, o INPI revogou o slogan. Então eu disse, poxa, esse camarada, esse pastor, intercessor que está falando isso, ele nem sabe que a gente estava com um processo no INPI para registro de marca e que o INPI tinha revogado somente o slogan, não a marca. Presta atenção numa coisa, lembre-se da visão que você precisa ter a respeito do que Deus está te impedindo. E nós removemos. Então agora é Farol, simplesmente Farol. Nós removemos o slogan, porque nós queremos que os atípicos, que os deficientes, que os não comuns, que os elitizados, que os ricos, que os importantes e poderosos tenham o mesmo valor do que uma pessoa elementar. Nós não podemos discriminar para menos, mas também não podemos discriminar para mais. Nós não podemos achar que ser deficiente não é ser parte. Ser atípico não é ser parte. Vocês estão comigo, Farol? Testificou no seu espírito isso que eu acabei de dizer? Porque Deus, Ele vai nos ensinando como agir. Ok, e aí, depois dessa experiência, Paulo sabia o que fazer, ou seja, ele entrou no eixo certo. E quando a gente entra no eixo certo, os impedimentos acabam. Quem não quer ter seus impedimentos acabados aí dessa noite? Quem não quer parar de dar murro em ponta de faca? Quem não quer parar de insistir em relacionamentos tóxicos? Quem aqui não quer parar de fazer aquilo que só te faz perder tempo e não te dá propósito? Porque os dias são maus e o Senhor está remindo o tempo da gente. A gente precisa focar energia naquilo que Ele está nos chamando para fazer. Vocês estão comigo, Farol? Existem pessoas que vão precisar se reposicionar nessa noite e perguntar a Deus, qual é a visão que você tem a respeito de mim? O que você quer que eu faça, Deus? Próximo, por gentileza. E eu me lembrei de Provérbios capítulo 3, depois de ler esse texto. E eu gosto muito de Provérbios 3. Até eu gosto do Provérbios 3 inteiro, queria pregar ele hoje, mas não. Eu só vou focar nesses 2 versículos, porque eles são chave para entrar no eixo certo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ah, mas a lógica diz que eu devo fazer isso. Tá, mas o que Deus diz? Porque Deus está acima da lógica. Ah não, mas a minha cultura familiar me impede de fazer diferente. Deixa eu perguntar para você, o que Deus diz e não a sua cultura familiar? Eu pergunto para você, se você vai confiar no Senhor de todo o seu coração, ou se você vai continuar sendo impedido por Deus no seu próprio entendimento. Nós queremos muito nessa noite entrar no eixo certo, ou só eu quero? E entrar no eixo certo de todas as formas, na forma espiritual da coisa, na ministerial, onde Deus me quer servindo, quem Ele me quer abençoando, na forma relacional, quais são os relacionamentos que Ele quer que eu invista, quem são as pessoas que Ele escolheu para mim, na forma racional, estrutural, profissional, qual é o emprego, qual é a empresa que eu devo focar, na forma daqueles que estão talvez desempregados ou buscando uma oportunidade, qual é o lugar que eu devo servir, qual Deus é o currículo que eu devo mandar, qual é a pessoa que eu devo contactar.
Confia no Senhor de todo o seu coração. Nessa noite nós vamos preparar um altar para Deus, deixar o nosso entendimento submetido a Ele, e de toda a sua mente, não se estribe no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem acredita nessa noite que precisa ser endireitado por Deus, levante sua mão. Então daqui a pouco eu vou te chamar para o altar. Tem veredas que vão precisar ser endireitadas. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é perdição. É coisa ruim. Olha, eu vou dizer uma coisa pesada, até um pouco forte, mas o Espírito Santo está me compelindo a fazer isso. Então eu acredito que eu tenho autorização para isso. Há pessoas que estão ingenuamente enganados, whatever. Ingenuamente enganados. Eles estão fazendo coisas certas, mas talvez nos lugares errados, com as pessoas erradas. E sabe, de boa intenção, até o inferno está cheio. Não basta ter boa intenção, não basta ter bom coração, precisa ter decisão sábia, precisa ter entendimento, precisa ter convicção espiritual. Há pessoas que servem na igreja enganados. Eles estão servindo no lugar errado, não no lugar do seu dom, mas no lugar de sua dor. Pesado, hein? Eles estão no louvor não porque sabem cantar, porque nasceram para adorar, mas é porque eles precisam ser vistos, porque eles têm complexo de inferioridade. Não estou falando do nosso louvor. Estou dizendo, há pessoas que estão completamente enganadas, até mesmo na igreja que elas estão, porque elas acham que elas precisam ficar ali, porque elas nasceram ali, elas cresceram ali, os seus pais estão ali, e ali ela precisa ficar. Ela está ingenuamente enganada. Ela está com boa intenção, mas não cumpre o propósito de Deus. Tem medo de desagradar pessoas, mas está desagradando a Deus e ao seu propósito. Tem medo de dizer, olha, a partir de hoje eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou entrar numa campanha de jejum e oração. Eu vou quebrar laços com a iniquidade. Eu vou quebrar laços com aquilo que é familiar, porque eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu me lembro que no dia 15 de janeiro, quando Deus falou comigo que era para eu retornar para São Paulo, e eu não conseguia entender aquilo, porque na minha cabeça não fazia sentido. Tudo aquilo que eu tinha aberto mão, toda a minha história, eu tinha jogado deixado de lado para obedecer a Deus e ir para o Nordeste. Então por que Ele estava me mandando de volta para o Sudeste? Eu declarei esse versículo e humildemente comecei a me adaptar. E eu me lembro que eu disse assim para Tauana, uma última chance para Deus. Você já tentou dar uma última chance para Deus, para Ele fazer aquilo que você quer? Você acha que Ele vai aceitar a sua proposta? Ele continua sendo Deus e soberano. Você não adianta dar mais uma chance para Ele fazer o que você quer. Ele vai te obrigar a fazer o que Ele quer. Principalmente se você tiver humildade para confiar os teus caminhos a Ele. Eu disse para ela, olha, faz o seguinte... Faz assim, assado, fala com fulaninho de tal, e depois se essa pessoa aceitar essa proposta, eu prometo, não pego essa proposta de emprego para São Paulo e eu fico aqui em Recife, porque aliás nós vamos estar servindo a Deus. Fazendo a coisa certa, na hora errada e no lugar errado, porque a hora que Deus te expulsa de algum lugar, você precisa ir. Ai, deu até dor nas costas. Deu mesmo. Tomei uma cajadada aqui. Olha só. Deus não precisa de conselhos. Então não adianta convencer Deus de que você precisa fazer alguma coisa do seu jeito, porque você está fazendo uma coisa certa. Nossa, é pesado isso.
Se você confia em Deus, para de querer dar dica para Ele de como Ele tem que fazer e começa a dedicar os teus caminhos a Ele humildemente. E isso é tão simples, mas requer tanta humildade e ajuste. É tão simples orar de manhã e dizer: Deus, o meu dia é seu. Duro é quando Ele pega você e te deixa com um cliente chato que fala mais de 2 horas e você perde a próxima reunião. Mas você orou de manhã e disse assim: Deus, eu estou dedicando meu dia a Ti. E Ele está evitando um acidente lá na frente. Ele está evitando uma reunião que Ele não queria para você. Ele está evitando um propósito inescrutável do coração dEle para te proteger, para cuidar de você, porque você é filho, filha amada dEle. Vocês estão comigo, Farol? Para concluir, próximo. Algumas coisas práticas que eu gostaria de deixar com vocês. E a primeira delas é: não importa a direção, importa o diretor. Estão comigo? Não importa a direção, importa quem está dirigindo. Importa o diretor, importa o que Deus quer. Não faz sentido para mim, pastor. Mas eu moro no bairro tal, como eu vou ir na igreja no outro bairro? Sai da mentalidade bairrista e provinciana e começa a entrar na mentalidade do reino, porque a nossa igreja é a igreja da cidade. A sua igreja não é a igreja do seu bairro. A sua igreja vai atingir o seu bairro através da sua própria vida. Você vai ser agente de transformação onde você estiver. Não importa a direção, importa o diretor. Se o diretor falou, tá aqui quem sabe obedecer. O capitão mandou, a gente vai. Se o capitão mandou, eu vou. Se ele disse não, eu fico retido. 2. Bata nas portas, mas não se esqueça que é Jesus quem tem chaves. E isso muda tudo. Sabe, hoje a gente estava almoçando com amigos, como eu já disse para vocês. Engraçado que a gente estava para marcar esse almoço há muito tempo, mas as agendas são muito ocupadas. E eu confesso para vocês que foi um esforço, porque ontem eu tinha passado o dia em São Paulo. E quando você vai trabalhar em São Paulo, você sabe que parece que o seu dia esgota a sua semana, porque é tanta coisa, tanta informação, tanto trânsito. Eu cheguei cansado ontem, vim aqui ainda para a reunião de organização dos inteiros. Nós estamos com 150 homens inscritos, para a honra e glória de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem mais. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar mais identidades. Eu tenho certeza que Deus quer levantar mais homens. Hoje, o homem que está aqui, que não fez a sua inscrição, levante sua mão que você vai fazer sua inscrição hoje, porque você vai sair daqui abençoado. Levante sua mão onde você estiver. Fale a verdade, todo mundo aqui está inscrito? Pablito, já te convidei no particular, é tua. Homem precisa estar na presença de Deus, precisa ter direção. Eu estava cansado, eu disse: Ana, a gente marca umas agendas meio malucas. Hoje eu tenho que ir lá não sei aonde, aí sexta eu tenho que ir lá não sei mais aonde, aí sábado a gente tem que ir mais não sei aonde, aí domingo eu vou de novo para não sei aonde. Mas vamos. E quando nós chegamos lá, nós estávamos conversando, almoçando e tal. Daqui a pouco, nossos amigos começam a contar a história deles e falar um pouquinho do que está acontecendo na vida deles e coisas que a gente já tinha passado. E eu, de repente, começo a ter um incômodo profético aqui. E eu: cala a boca, Jonatas. Quietinho. Não te convidou para nada, cala a boca. Alguém já leu o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande? Ela escreveu para mim aquele livro, ela dedicou exclusivamente para mim. Quietinho. Eu me segurando na cadeira. Quietinho. E de repente ele pergunta assim: mas assim, conta um pouquinho pra gente como que vocês veem essa situação. Eu falei: era tudo que eu queria, uma oportunidade. Eu comecei a falar da palavra de Deus a respeito de algumas realidades espirituais que eles estavam enfrentando. Quando você passa por alguns lugares difíceis, eles são difíceis de passar. Mas depois que você passa deles, você tem autoridade para ajudar outros amigos a passar por esses lugares com mais facilidade. Eles estão enfrentando uma dificuldade muito parecida que a nossa com relação ao lugar. A igreja deles não cabe mais gente. Cabe 600, eles colocaram 800 ontem. Só que o novo lugar não se abre. Não se abria, porque se abriu hoje.
pela fé se abriu hoje. E aí a gente conversando, e conversa vai, conversa vem, então nós vamos levar vocês no lugar, então nós vamos profetizar lá, então nós vamos ungir lá, então nós fomos juntos fazer isso. E eu pensei, puxa, mas tinha que ser numa quinta-feira isso? Numa quinta com propósito? Nossa, eu tenho um culto hoje à noite. E daqui a pouco, no meio da conversa, o pastor vira e fala assim, olha, inclusive amanhã de manhã eu tenho uma reunião marcada para falar sobre esse assunto com o proprietário de tal lugar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu lembro que quando a Taona marcou essa agenda, e foi ela que marcou, eu disse assim, Pretinha, deixasse para abril, olha como está a agenda de março. Será que abril ia dar tempo do propósito de Deus cumprir? Eu pergunto para você, existe coincidência no propósito de Deus? Não. Deus queria que a gente fosse hoje, declarasse palavras hoje, orasse juntos hoje, porque amanhã Ele vai abrir portas e Ele vai fechar outras. Deixa eu te dizer, você veio aqui, não foi à toa. E não foi à toa que eu te convidei para vir no congresso de homens também, homem. Porque Deus quer mudar a sua história. Ele quer te libertar de coisas que você nunca foi livre. Ele quer transformar a sua família. Ele vai fazer você transformar a sua família. Porque se tem uma coisa que Deus faz, Ele sabe a jurisdição. No céu Ele manda, na terra é você. Salmo 115, 16. O céu Ele confiou aos anjos, mas a terra é você. Me diga onde está indo sua mulher, que eu vou dizer onde você está indo. Me diga o quão equilibrado está a sua casa, eu vou dizer o quão equilibrado você está, homem. Me diga onde estão indo suas finanças, família, e eu vou dizer onde você está decidindo, homem. Foi assim que Deus fez. Bata nas portas. Mas lembre-se que Jesus tem as chaves. E quando Jesus decide abrir, Ele usa coisas inusitadas. E depois que a gente terminou de orar, nós também fomos receber oração, porque a gente também precisa de oração. E eu comecei a chorar com a oração do bispo, porque olha como ele começa a oração. Deus, obrigado pelos nossos amigos, porque eles têm muitas chaves. E às vezes eles usam a chave do empreendedorismo, às vezes eles usam a chave do sacerdócio, às vezes eles usam a chave do governo. Cada chave que eles usam abre uma porta de acesso que faz o teu reino avançar. E eu assim, Jesus, como esse homem pode saber disso se não for um homem espiritual que vê as coisas na maneira do Espírito? Jesus tem as chaves na mão. E quando Ele pega na sua mão, não é para andar no parquinho, nem na pracinha de mão dada. É porque Ele quer abrir as portas para te colocar no eixo certo. Confiar é entregar. E entregar é seguir ajustando, sabe? É seguir ajustando. Entregar e confiar são quase sinônimos, quase. Entregar e confiar são quase sinônimos, com uma diferença. Quando você entrega, você está dando. Mas quando você confia, você está dando e adorando. Você está curtindo o processo em adoração. Confiar e entregar são quase sinônimos. A diferença é que quando você entrega, você só está entregando. Mas quando você confia, você entrega adorando. Você diz assim, ajusto. Ah, manda, vai para cá. Não, vai para Nínive. Não, vai para Tarso. Não, vai para Malta. Ah, vai para Europa. Fecha Estados Unidos. Assim você segue, confiando, entregando e adorando. Amém. Por último, se não deu certo e você fez certo, é porque não chegou ao fim. Repete comigo. Se não deu certo e eu fiz certo, é porque não chegou ao fim. Ficar de pé na presença de Deus. Tem alguma coisa que você precisa colocar no eixo certo nessa noite? Tem? Existe alguém aqui que precisa realmente colocar a sua vida no eixo, no prumo da vontade de Deus? Será que existe alguma área na sua vida que você está insistindo e está sendo impedido? Alguma área que você está querendo avançar, mas está tendo retrocesso? Será que tem alguma coisa, mulher, que você tem buscado para sua casa edificar e você não tem conseguido na força das tuas palavras? Será, homem, que a força do teu braço não está conseguindo te salvar de alguma coisa que você está há tempos lutando e tentando mudar? Porque se tiver, eu quero te convidar para esse altar. Mas esse altar nessa noite é um altar de sacrifício. Não vem aqui se você não tiver decidido a entregar.
Posso dar um exemplo? Quer entregar? Entregar é assim: Deus, eu quero muito fazer medicina. Eu estudei pra caramba pra fazer medicina. Mas eu fui no culto e aprendi a entrar no eixo certo. Então eu vou no seu altar e entrego. Ah, pastor, daí eu vou lá e não faço a prova? Não, faz a prova. E quando não passar, segue confiando, entregando e adorando. Obrigado, Jesus, porque você me colocou no eixo certo. Era para eu estudar economia e relações internacionais. Deu para entender? Ah, colocar no eixo certo, deixar Deus colocar você no eixo certo é assim: Deus, eu estou em dúvida com relação a essa porta de trabalho. Eu estou trabalhando nisso, mas eu não sei se realmente é isso que você tem para mim. Então você vem, entrega e espera. Segue confiando, entregando e adorando. Aí de repente, se acontecer alguma injustiça, entre aspas, agradeça. Foi a injustiça que Deus usou para promover você de estação. Sabe, de repente, você está insistindo com o relacionamento, e você assim está cansado de insistir, mas ao mesmo tempo você não quer fugir da raia. E aí você vem hoje nesse altar e você fala assim: Deus, eu quero entrar no eixo certo. E daí de repente o homem sai de casa. Glória a Deus. Pastor? Sim, glória a Deus. Abusivo, tóxico, opressor. Deixa Deus dar jeito nesse Nabal. Estou falando que Deus vai mudar destinos hoje aqui, se você quiser. Quer entregar? Tem gente que vai ficar crente toda a vida depois dessa oração e vai começar a perceber que Deus não usa acaso, só tem propósito na vida. Então, enquanto o louvor adora, se você tem alguma coisa que gostaria de entregar para Deus, colocar no eixo certo, venha para frente no altar. Mas venha com esse coração: Deus, eu quero te entregar. Eu estou disposta a me adaptar. Eu vou me adaptar, eu vou flexibilizar, eu vou confiar, Deus, eu vou confiar. Eu vou entregar aqui e eu vou ter sensibilidade para ouvir, eu vou ter sensibilidade para entender. Eu não vou reclamar quando alguma coisa, entre aspas, difícil ou ruim acontecer comigo. Olha que coisa linda, olha que corações rendidos. Se eu estou emocionado, eu imagino Deus, eu imagino como Deus está. Ele dizendo assim: deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu ser Senhor das suas decisões, deixa eu ser o seu gestor, deixa eu ser o seu gerente, deixa eu ser o seu diretor, deixa eu ser o seu pai, deixa eu te dar o caminho.